palavra nos dá vitória diante das tentações. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra e nesse momento, em especial você está no Café com Dani, onde nós conversamos sobre a Bíblia, assuntos teológicos, assuntos e temas aplicados à nossa vida cotidiana de fé. E hoje nós falaremos sobre tentação. Mais especificamente, nós olharemos para o texto em que Jesus é tentado por Satanás. Dani, por que você resolveu falar sobre isso? E a resposta é simples. Eu estava lendo o texto e quis. Basicamente, eu estava refletindo sobre essa passagem e achei que seria interessante trazer algumas dessas reflexões para cá, que pode nos ajudar muito a vencer as tentações e saber como nós devemos lidar e reagir diante da tentação. Afinal, não existe exemplo maior do que o próprio Cristo. Então, vamos para o texto bíblico. Lá em Mateus 4:1, nós lemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E logo nesse primeiro versículo, nós já podemos observar algumas coisas, como por exemplo, que Jesus só é tentado porque antes ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Então, no caso, existe permissão para que essa tentação aconteça. Outro ponto importante para nós separarmos é a ligação de Jesus ser tentado no deserto com o povo de Israel que passou pelo deserto. E então nós lemos que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, e aí então o tentador se aproxima dele. Veja aqui a semelhança com o povo que ficou 40 anos no deserto. E aqui entra o ponto-chave, diferente do povo de Israel, Jesus não caiu nas tentações, Jesus permaneceu firme. E é nesse relato da tentação que nós vemos como geralmente as tentações acontecem ou em quais esferas ela acontece. Nós vamos ver que a primeira tentação que Jesus enfrenta é na esfera física, referente de fato às suas necessidades físicas. Já a segunda tentação apela para algo relacionado ao orgulho. E por último, ao desejo de poder e posse. E normalmente as tentações que nós enfrentamos também acabam estando localizadas em uma dessas esferas. Mas o exemplo de Jesus nos mostra que ele tem vitória sobre a tentação. Mas nessa passagem existe algo chave de como Jesus lida diante de cada tentação do inimigo, mencionando a palavra. E nós vamos observar cada uma dessas 3 tentações que Jesus enfrentou no deserto. A primeira tentação acontece como a palavra nos diz, que Satanás se aproxima dele e fala: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Recorde, Jesus estava no deserto, o texto bíblico nos diz que ele estava com fome. Então Satanás diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus responde a essa tentação falando: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E um ponto que pode passar despercebido se nós lemos esse texto sem observar o contexto do que aconteceu antes, é o fato que Satanás coloca à prova aquilo que o próprio Deus havia falado sobre Jesus. Porque nós lemos no capítulo anterior que após ser batizado, uma voz dos céus diz para Jesus: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E na tentação, Satanás fala para Jesus: se és filho de Deus, colocando à prova essa identidade de Cristo que ele já havia recebido e obviamente existiu por toda a eternidade, mas que enquanto ele estava aqui na terra, no batismo foi reafirmada. E aqui fica uma grande lição. Muitas tentações aparecem na nossa vida com esse "se", colocando à prova a nossa identidade, colocando à prova aquilo que o próprio Deus diz sobre nós. E muitas vezes a mesma arma do inimigo é usada contra nós. Se Deus te ama, será que ele te ama mesmo? Será que você é de fato perdoada? Será que você é realmente uma filha amada? E essas dúvidas vão minando de fato a nossa confiança no Senhor. E quando nós não estamos confiando plenamente no Senhor, nós estamos muito mais suscetíveis às tentações. E essa dúvida também pode acontecer de outras formas, como por exemplo, se Deus é amor, por que ele se iraria contra você? Por que ele julgaria isso que você vai fazer e é pecado? Ele te ama. Então nós precisamos estar muito atentos a essas dúvidas, a esses pensamentos que de alguma maneira descredibilizam aquilo que o Senhor já nos falou, aquilo que o Senhor já afirmou sobre nós, sobre a sua vontade.
E é interessante também observar que essa primeira tentação, ela acontece no aspecto físico, quando Jesus tem fome. E então Satanás fala para ele transformar pedra em pão, assim ele saciaria a sua fome. E isso também nos aponta que muitas tentações chegam na nossa vida justamente nas áreas que nós estamos mais debilitados ou fragilizados ou na nossa necessidade. Quando nós estamos passando por necessidade em alguma área, não precisa ser só fome, mas em alguma questão da nossa vida, pode ser até relacionado a nossas relações, emoções, a tentação costuma surgir exatamente nessa área. Por exemplo, você está se sentindo extremamente carente e sozinha. É provável que a tentação vai bater na porta da sua vida, não através do pão, de transformar pedra em pão, como é esse caso, porque você não está com fome, mas talvez de alguma relação que você poderia entrar, que a Bíblia já avisou que você não deveria entrar, mas que por você estar carente, se sentindo sozinha, você cogita. Então, quando nós temos áreas que nós estamos mais debilitados, fracos, com maior necessidade, é justamente aí que nós temos que estar mais atentos, porque é muito provável que a tentação vai chegar por essa área. Jesus, resistindo à primeira tentação de Satanás, então recebe outra tentação do inimigo. Essa também ataca aquilo que o Senhor já havia afirmado sobre Jesus. Satanás diz assim: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E menciona então o Salmo 91, 11 a 12. Ele diz o seguinte: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás usa aqui para tentar Jesus, o próprio texto bíblico. Mas por que ele faz isso? Porque ele está tirando o texto bíblico do seu contexto. Ele não está aplicando esse texto em sua verdade nessa tentação. Porque essa passagem fala justamente sobre confiar em Deus. Esse é o sentido dessa passagem, mas Satanás está usando ela para estimular ou tentar Jesus a colocar Deus à prova. Então você vê que Satanás usa a própria palavra de maneira deturpada para tentar convencer Cristo a pecar. E isso deve nos levar a refletir que não é todo mundo que fala mencionando a Bíblia que está falando da parte de Deus ou que está falando verdades bíblicas. Porque muitas pessoas podem pegar o texto bíblico e usar ele para embasar a sua própria vontade, o seu próprio desejo, aquilo que lhes convém, ignorando o real sentido do texto. E para mim, na Bíblia, esse é o texto que demonstra isso perfeitamente, porque até o próprio Satanás menciona o texto bíblico de maneira deturpada para tentar convencer Cristo. Então não é por alguém mencionar a Bíblia que essa pessoa está falando a verdade bíblica, e nós precisamos ter muita atenção e muito discernimento nisso. Porque muitas pessoas, quando estão diante de alguém que fala sobre a Bíblia, entre aspas, em nome de Deus, acabam muitas vezes aceitando tudo o que recebem, sem fazer um juízo de valor, sem ponderar se essa fala está vindo num contexto adequado, como está sendo falada, qual é o propósito por trás dessas palavras, porque nós vemos, por exemplo, que Satanás estava usando essas palavras por um propósito: tentar Cristo. E nós nos depararemos com muitos falsos profetas, como a palavra nos diz, e falsos profetas não são pessoas que falam contrário à Bíblia, contrário a Deus, mas que se fazem passar por pessoas que falam em nome de Deus e falam de maneira coerente com a palavra, que na verdade não fazem assim. Então que esse trecho nos leve a refletir se nós estamos vivendo de maneira atenta ao que as pessoas nos falam, ou se nós somente porque alguém mencionou um versículo nós já pensamos que isso é coerente com a vontade e a palavra de Deus. E o contexto da passagem que Satanás menciona já pode ser compreendido no versículo 10, que fica claro que a proteção que Deus enviaria é para quando um acontecimento viesse para a pessoa e não quando a pessoa buscasse perigo. E existe uma enorme diferença nisso. Colocar Deus à prova e Deus nos proteger quando algo ocasional, não criado por nós, for acontecer contra nós. E a Bíblia nos mostra que Jesus novamente responde Satanás mencionando o texto bíblico, e ele diz assim: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. E ao mencionar esse trecho da Escritura, Jesus vence a segunda tentação,
com mais uma verdade bíblica. E é então que ele é tentado pela terceira vez, e nesse momento Satanás o oferece poder. E o texto bíblico nos diz assim: depois disso, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Satanás está oferecendo poder e reinado para Cristo. Nós temos que compreender que ele não está oferecendo o reinado que Cristo foi destinado a ter, o reinado que pertence a Cristo. Ele está fazendo uma oferta de um reinado terreno, como sendo rei, um líder político, ocupando uma posição de destaque, porque era isso que Satanás poderia dar para Cristo. De maneira nenhuma ele poderia levar Cristo, facilitar o caminho de Cristo para o reinado que Cristo foi chamado a ter. O que ele poderia fazer era que Cristo se transformasse em um Messias político, mas não em um Messias que ele de fato é. Então Satanás oferece um caminho fácil ao poder, à glória. E essa é a terceira tentação, ligada a ter poder. E diante dessa terceira tentação, Jesus responde desta forma: retira-se Satanás, pois está escrito, terceira menção de Jesus da palavra. Adore somente o seu Deus e só a ele preste culto. Jesus novamente responde à tentação, mencionando a verdade bíblica. E ele nem entra no quesito do que Satanás estava oferecendo a ele ou não. Ele se atém ao fato de que ele precisaria se prostrar diante de alguém que não era Deus. E a palavra já dizia que somente a Deus se deve prestar culto. E diante dessas palavras de Jesus, Satanás se retira e os anjos vêm e lhe servem. E aqui existe um ponto muito chave, que os anjos mencionados em Salmos 91:11, que anteriormente foi citado de maneira deturpada por Satanás, nesse momento, de fato vêm e servem Jesus, quando Jesus não sucumbe à tentação de Satanás. E outro ponto que nós devemos ter em mente é que quando Cristo diz com toda a sua autoridade, retira-se Satanás, Satanás o deixa. Nas outras tentações, em nenhum momento Cristo tinha dado ordem para Satanás se retirar. Então, Satanás continuou com as suas tentações. Nesse momento, Cristo ordena, e Satanás não pode resistir à ordem de Cristo. E então ele se retira. E nós também temos que ter isso em mente. Não existe uma batalha. Não existe uma batalha entre Cristo e Satanás, porque a vitória já está em Cristo. Então, quando nós falamos em nome de Cristo, nós podemos ter certeza que nós já estamos na vitória. Nós nem estamos mais guerreando. Você entende o que eu quero dizer? Muitas pessoas vivem com medo da tentação, do inimigo, das trevas. Se você está coberta por Cristo, a vitória já aconteceu e você pode descansar nisso. E existe autoridade no nome de Cristo. Cristo nos deu autoridade no seu nome. E certamente esse texto é o exemplo perfeito de como nós devemos responder às tentações. Como eu falei no início, não existe ninguém melhor para nós aprendermos como viver e como responder às tentações do que o próprio Cristo. E aqui ele nos deixa um claro exemplo. E qual é a maneira que Cristo responde às tentações? Mencionando a palavra. Cristo combate as tentações do inimigo, a deturpação da palavra do inimigo, as ofertas do inimigo, com a verdade de Deus. Ele não responde de um lugar de ele mesmo, mas com base na palavra. E se o próprio Deus combate as tentações com base na palavra, o que nós devemos fazer, minha irmã? Combater as tentações com base na palavra. Nós devemos ser pessoas que diante da tentação consigam dizer: a palavra me diz isso e por isso eu não irei por esse caminho. Mas aí entra a grande questão. Como nós combatemos tentações com a palavra se nós não temos conhecimento da palavra? Muitas pessoas vivem caindo em tentação justamente porque elas não têm uma vida onde elas buscam se aprofundar e conhecer mais da palavra. Como consequência, elas não conseguem ter argumentos diante da tentação. Então elas lidam com a tentação com base nelas mesmas. E nós somos seres que são decaídos. Por mais que nós somos justificados em Cristo, nós temos muitas fraquezas aqui na Terra. E enquanto nós nos apoiarmos em nós mesmos,
nós somente vamos tropeçando. Então, o que deve ser o pilar da nossa vida, de como nós nos movemos, por onde nós nos guiamos, é a palavra de Deus. E é com ela que nós vamos ter vitória nas tentações. Mas para isso, nós temos que ter uma vida onde nós nos dispomos a conhecer a palavra de Deus. Jesus, ele definiu todo o seu comportamento, todas as suas ações diante dessa tentação foi marcada pela Escritura. Foi marcada pelo que a Escritura dizia. Por isso que ele, depois de ter jejuado todo esse tempo, mesmo tendo fome, resistiu. Porque não era o seu desejo, a sua necessidade. Era o que a palavra dizia. Da mesma forma, quando Satanás coloca à prova a sua identidade, dizendo se és filho de Deus, ele já havia escutado do pai dele que ele era o filho amado de Deus. Então ele não precisa dar ouvidos para essa voz que questiona ele. Da mesma maneira, existem verdades que a palavra diz sobre nós. Existem coisas que a palavra diz que devem nos marcar e nos definir. Mas para que isso de fato aconteça, que nós não vivamos colocando essa verdade que a Bíblia diz sobre nós e da nossa relação com Deus à prova, nós temos que ter isso firmado no nosso coração e marcado dia após dia. Não adianta você ler a verdade bíblica um dia e pensar que isso vai ser o suficiente para você se manter firme por toda a sua vida, porque você vai estar recebendo um monte de outros e se? Será que você é mesmo? Será que Deus mesmo te ama? Então você precisa estar reafirmando e, claro, com a ajuda do Espírito Santo, marcando essa verdade em você. Porque é assim que você vai resistir às tentações. E por último, esse texto também nos ensina e deixa claro que nem todos que falam em nome de Deus, que falam com base bíblica, com muitas aspas aqui, de fato estão falando em nome de Deus. Muitos estão somente usando a palavra como lhe convém. E diante dessas pessoas, nós não devemos nos calar e nem permanecer deixando que elas nos influenciem. Mas nós voltamos para o ponto de início. Como nós vamos saber se essas pessoas estão deturpando o texto bíblico ou não? Somente tendo conhecimento do texto bíblico. E algo que eu acho muito gracioso é que conforme nós vamos mergulhando na Bíblia e lendo a Bíblia, nós também vamos vendo o quanto ela é importante e que ela mesma demonstra constantemente a sua importância para nos sustentar na nossa caminhada de fé. A verdade é que não adianta nós tentarmos resistir às tentações com base em nós mesmos, na nossa própria força. Porque o próprio Cristo nos ensina que nós resistimos à tentação, tendo conhecimento e vivendo a verdade bíblica. Que o Senhor nos dê amor pela sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a gravar a sua palavra em nosso coração e que diante das adversidades nós possamos mencionar a verdade bíblica e que diante das tentações seja a verdade bíblica que saia dos nossos lábios e que também guie como nós vamos agir. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, você já sabe, não deixa de deixar o seu like, curtir e comentar, porque assim você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos pra cá. E até o próximo vídeo.